continuação do comentário do Evangelho de João, capítulo 4, na página 190. Página 190 aqui estava marcado. Certamente você não é maior que nosso pai Jacó. Por meio de José, os samaritanos fazem sua ascendência chegar a Jacó, esquecendo-se convenientemente da mistura de seus ancestrais, que nos deu este poço, explicado em 4.5. Ele mesmo bebeu dele, e também seus filhos e seu gado. Gado literalmente, recém-nascidos, qualquer animal que precise ser alimentado ou nutrido. A referência aqui é a animais. Embora para ela a questão exija uma resposta negativa, a mulher parece demonstrar que começa a imaginar a grandeza deste desconhecido. Assim ela está se tornando mais receptiva ao Evangelho. 3:14. Ela questionou a superior grandeza do desconhecido? Jesus agora indica que ele, de fato, é muito maior que Jacó. Afinal, o dom que ele concede é infinitamente mais precioso que aquele legado à posteridade pelo patriarca. É neste sentido que a resposta de Cristo deve ser interpretada. Quem beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, de modo nenhum terá sede novamente, mas a água que eu lhe der se tornará dentro dele uma fonte de água que continua jorrando para a vida eterna. Desta forma, Jesus apela ao desejo dela por descanso e satisfação finais. Observe o contraste que Jesus faz aqui. A água física do poço de Jacó. A água física, número 1, não pode evitar que alguém fique sedento de novo e de novo e de novo. A água viva que Jesus concede, número 1, sacia esta sede para sempre, isto é, da satisfação duradoura, uma vez crente, sempre crente, uma vez nascido de novo, sempre nascido de novo. Confira 6:35, também Isaías 49:10, Apocalipse 7:16, 17. Água física do poço de Jacó, número 2, fica fora da alma e é incapaz de satisfazer as suas necessidades. A água viva que Jesus concede, número 2, entra na alma e permanece dentro dela como uma fonte de refrigério e satisfação espiritual. Água física do poço de Jacó, número 3, é limitada à quantidade, diminui até desaparecer quando bebemos dela. A água viva que Jesus concede, número 3, é uma fonte perpétua, ideia progressiva. Veja também o comentário sobre 1:12. Aqui na terra sustenta espiritualmente uma pessoa, visando a vida eterna no domínio superior para a vida eterna. Versículo 15. A esta altura, a mulher se conscientiza de que Jesus, versículo 14, está se referindo a um tipo muito especial de água. Assim a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Contudo, ela ainda crê que esta água é física em sua natureza, seja quão preciosa for. Ela crê que a água pode curar a sede física, para que eu possa não mais ter sede, nem ter que continuar vindo tão longe. Presente do subjuntivo de ercomai, para tirá-la. Normalmente, se ela quisesse água do poço de Jacó, ela precisaria andar estes 10 minutos de sua casa até o poço. Ela precisava fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Por isso, ela anseia pela água que não apenas sacia, mas cura a sede. Você teria sido quem lhe pediria este dom. Jesus dissera, 4:10. Agora ela pede de verdade: Senhor, dê-me dessa água. Porém, o pedido dela não está em consonância com a dica expressa no verso 10, pois ela
ainda não conhece a natureza espiritual do dom de Deus, nem reconhece o caráter do doador. Versículo 16. Muitos não percebem qualquer conexão entre o pedido da mulher Senhor, dê-me dessa água, versículo 15, e a resposta de Jesus: vá, chame seu marido e volte aqui. Opinam que o Senhor mudou de assunto neste ponto. Outros sugerem com disposição algo similar, que o que Jesus quis dizer foi algo assim: mulher, visto que você é tão devagar de raciocínio que não compreendeu ao falar da água viva eu falava de um dom espiritual, finalmente considero o seu caso como incorrigível. Por favor, chame seu marido. Talvez eu consiga me fazer entender melhor com ele. Todavia, neste caso, teríamos de supor que Jesus realmente não sabia que ela não tinha marido. Porém, o contexto nos informa que ele realmente sabia disso. Há, contudo, uma conexão estreita entre o pedido da mulher e a ordem de Cristo. A mulher deseja água viva, então é preciso haver sede por esta água. Essa sede não estará completamente desperta, a menos que haja uma percepção de culpa, uma consciência de pecado. A menção ao marido dela é o melhor meio de lembrá-la de sua vida imoral. O Senhor agora se dirige à consciência dela. 17:18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. A resposta dela é bem abrupta. Ela até aqui bem falante, observe 4:11, de repente se fecha. É interessante contar o número de palavras em suas diversas respostas. Segundo o grego, no verso 9, ela usa 11 palavras. No siríaco, língua próxima ao samaritano, também há 11 palavras. No verso 15 e 13, siríaco 15, nos versos 11 e 12, 42 palavras, siríaco 29, mas no verso 17 apenas 3 palavras: não tenho marido. Ou eco a andra, siríaco, também só 3 palavras. Então, ela é solteira, talvez viúva? Ela sabe bem que sua breve resposta não faz jus à verdade. Ela levanta suas defesas, recusa-se a ser exposta ou desmascarada. De forma alguma ela está pronta a fazer uma confissão total de seus pecados. É isso que queríamos dizer quando afirmamos que é quase justificado dizer: por um tempo ela se esforça ao máximo não ser salva. Veja o comentário A4, 7 ao 10. Mas o Senhor não a deixa em paz. Ele termina o que começou. Jesus lhe disse: você estava certa quando disse: marido não tenho. Observe que Jesus coloca toda a ênfase na palavra marido, posicionando-a em primeiro lugar na sentença, enquanto na fala da mulher havia sido a última palavra. Pelo menos isso ocorre no grego, o que tem alguma importância. O fato de que alguns manuscritos apresentam a mesma ordem de palavras em ambos os casos se deve provavelmente a uma corrupção de harmonização. A mulher está vivendo com um homem. Ela tem um amante, não é um marido. Nem mesmo no sentido legal, mas frouxo. Jesus continua: pois 5 maridos já teve, mas aquele que você tem agora não é seu marido. Você disse isso corretamente. O Senhor, nesta única sentença, consegue desvendar todo o passado dela e sua vida presente. 4:29. Entre os judeus, muitas pessoas seguiam a escola mais indulgente de Hillel ao interpretar a regulamentação sobre divórcio em Deuteronômio 24:1, de forma que o marido podia se divorciar de sua mulher se ela não o agradasse. Se até entre os judeus se fazia assim, é fácil perceber que entre os samaritanos
As condições quanto a casamento e divórcio não eram nada melhores. Essa mulher tivera 5 maridos, é claro. É possível que 1 ou 2 tenham morrido. Jerônimo menciona uma mulher que tivera não menos que 22 maridos. Não há nada novo debaixo do sol. Como Jesus sabia de tudo isso? Veja o comentário sobre 5:6. Em sua conversa com esta mulher, o Senhor indicou que ela devia obter um conhecimento salvador, letra A, do dom de Deus, isto é, da água viva, e B, do doador deste dom. Ao expor o pecado dela, Jesus está preparando seu coração para o conhecimento e a recepção do dom. Ao revelar e desnudar toda a vida imoral dela, passada e presente, ele revela o caráter do doador. Ele se manifesta como aquele que é onisciente, segundo sua natureza divina. Desta forma, ele também responde à pergunta de 4:12. 19. A mulher lhe disse: Senhor, eu percebo que você é um profeta. A mulher não nega as observações de Jesus quanto à sua vida imoral. De fato, ao chamá-lo de profeta, que para ela significa alguém que podia ler segredos, ela realmente admite sua culpa. Fica claro em 4:29 que o resumo de sua conduta errada, feito por este desconhecido, a chocou profundamente. Embora ela não tenha visto nele o Messias, ainda assim este conhecimento penetrante, ele me disse tudo o que fiz e faz pensar no Messias vindouro, que saberá e declarará tudo. Versículo 20, ela continua: Nossos pais adoravam neste monte, talvez apontando para Gerizim. Mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Alguns comentaristas veem nesta fala a pergunta implícita de que busca informações por estar realmente interessado no assunto. Outros a consideram como um artifício ladino e engenhoso para desviar a conversa de um tópico doloroso para outro mais inocente. Cremos que se deve considerar o seguinte: letra A. Quando a escrita não revela os motivos interiores, em geral é melhor não falar com tanta certeza. Deve-se ficar satisfeito com a probabilidade. Letra B. Uma solução ou resposta provável deve fazer justiça à exigência de retratar o personagem de forma consciente. Nesse sentido, merece consideração a teoria de que, com seu comentário sobre o lugar apropriado para adoração, a mulher estava tentando interromper abruptamente a conversa e mudar de assunto, pois foi exatamente isso que ela havia tentado antes. 4:17. Nada é mais comum que pecadores tentarem mudar o assunto para evitar lembretes dolorosos de sua conduta pecaminosa. Letra C. Todavia, porque seria impossível que ambas as propostas estejam corretas, exceto, é óbvio, quando o intérprete de um grupo rejeita definitivamente a solução favorecida pelo outro grupo. De fato, isso não parece ser mais plausível. Aqui, como nos parece mais provável, vemos uma mulher que, em sua ansiedade de encerrar um assunto doloroso, propõe uma questão sobre algo que ouviu bastante e sobre o qual desenvolveu certo interesse. Este interesse foi estimado pelo desconhecido no poço, o qual a chocou profundamente. O Espírito Santo está operando no coração dela. Embora não goste da ideia de se prolongar mais no assunto de sua vida imoral, mesmo agora ela começa a se arrepender de sua condição. Porém, para onde ir e o que fazer? Deve adorar em Gerizim ou em Jerusalém? Veja o que foi dito sobre Gerizim e adoração neste local em nosso comentário sobre 4:5-9. Nossos pais, por exemplo, Abraão e Jacó, Gênesis 12:7, erigiram altares em Siquém, nas encostas do Monte Gerizim ali perto. E o Pentateuco samaritano substitui Baal por Gerizim em Deuteronômio 27:4. Por outro lado, os judeus colocam grande ênfase em Jerusalém como lugar único e central de adoração. A pergunta implícita é: quem está certo? Versículo 21. Jesus responde que não importa onde se adora, mas sim a atitude do coração e da mente e a obediência à verdade de Deus quanto ao objeto e método da adoração.
O mais importante não é onde, mas sim como e o que. Jesus lhe disse: creia-me. Ele disse isso para enfatizar o caráter espantoso da declaração que fará em seguida. A expressão "a hora está chegando" também se encontra em 4:23. Ao continuar, em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. O Senhor prediz que os eleitos de Deus de todas as tribos e nações irão servir-lhe. A cláusula pode ser parafraseada assim: vem a hora quando nem exclusivamente nesta montanha, nem exclusivamente em Jerusalém adorareis o único Pai, por meio de Jesus Cristo, da Igreja Universal. Esta é sua resposta quanto ao onde, que já contém dicas quanto ao como e o que. Número 22. Quanto ao que, o Senhor continua: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Isto é, uma criação da sua própria imaginação por terem rejeitado os livros proféticos e poéticos do Antigo Testamento. Nós judeus adoramos o que conhecemos, isto é, Deus como nós é revelado em todo o Antigo Testamento, pois a salvação vem dos judeus. Ele diz literalmente a salvação, isto é, o resgate específico da culpa, corrupção e punição do pecado e a soma total de todo o dom espiritual que Deus concede a seu povo com base na obra redentora de seu Filho. Que esta salvação procede dos judeus fica evidente no Salmo 147, 19-20, Isaías 2:3, Amós 3:2, Miqueias 4:1-2, Romanos 3:1-2, 9:3-5 e 9:18. Versículo 23. Finalmente, quanto ao como e o que, Jesus declara o que se encontra em 4:23-24. Ele inicia esta grande afirmação usando uma expressão também achada em 5:25. Mas a hora está chegando. Sim, já chegou. Na mente do nosso Senhor, o estado aperfeiçoado do futuro já é prefigurado no presente. O presente é o futuro em embrião. Sendo assim, o reino dos céus é tanto futuro como presente. Isso também se aplica à vida eterna. É verdade que a adoração ao Pai em espírito e verdade não alcançará a perfeição até o grande dia da consumação de todas as coisas. Contudo, mesmo agora começa a se esvair a religião da antiga dispensação que dava tanta importância a tempos e lugares específicos e a observâncias externas. Muito em breve o véu do templo será rasgado em duas partes, do alto a baixo, Mateus 27:51. Com isso desaparecerá o último remanescente da validade da adoração cerimonial, em que os gentios adoradores, isto é, aqueles que merecem este nome, adorarão o Pai em espírito e em verdade. No quarto evangelho, o verbo adorarão, futuro do indicativo de proskuneo. Nunca significa somente respeitarão, veja também 4:20. A expressão final em espírito e em verdade tem sido interpretada de diversas formas. O que deve decidir é o contexto. Jesus estava enfatizando duas coisas. Letra A. A adoração digna de seu nome não é obstruída por considerações físicas, por exemplo. Se alguém ora neste ou naquele lugar, 4:21, e B, tal adoração opera no domínio da verdade, o conhecimento claro e definido de Deus, derivado de sua revelação especial, 4:22. Parece-nos que, em tal cenário, adorar em espírito e em verdade só pode significar a letra A, render tal honra a Deus que todo o coração participa do ato, e B, fazer isto em completa harmonia com a verdade de Deus, tal como revelada em sua palavra. Portanto, tal adoração não será apenas espiritual em vez de física, interna em vez de externa, mas será também direcionada ao Deus verdadeiro, tal como estabelecido na Escritura e mostrado na obra da redenção. Alguns acham que significa pouco ter uma atitude espiritual e humilde. Para outros, a verdade ou a integridade doutrinária não são importantes.
Ambos são unilaterais e desequilibrados e, portanto, errados. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, pois estas são as pessoas que o Pai está procurando como seus adoradores. Isso não é no sentido de que haja indivíduos que alcançaram ser tais adoradores e que, por assim dizer, o Pai está procurando por eles, mas é sim no sentido de que ele persiste ansiando intensamente em transformar seus eleitos em tais adoradores. Sua busca é redentora, Lucas 19:10. É sempre Deus quem toma a iniciativa na obra da salvação, nunca o homem. Versículo 24. A necessidade de adoração distintamente espiritual se fundamenta no próprio ser de Deus. Deus é espírito. No original, pneuma, o theos. O sujeito Deus vem por último e é precedido pelo artigo. O predicado espírito é a primeira palavra da sentença e não é precedido pelo artigo. Nossas observações sobre a construção gramatical da terceira cláusula de 1.1. O predicado é colocado primeiramente para receber ênfase completamente espiritual, é a essência de Deus. Ele não é um Deus pedra ou Deus árvore, nem um Deus montanha, de forma que precise ser adorado nesta ou naquela montanha específica, por exemplo, Gerizim. Ele é um ser independente, incorpóreo e pessoal. Por conseguinte, aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não apenas irão adorar o Pai em espírito e em verdade, eles precisam fazer assim. Jesus declara seu próprio deve em oposição ao da mulher. 4:24-20. Veja os comentários sobre o verso 23 para o significado de adorar em espírito e em verdade. Versículo 25. Os pensamentos da mulher foram direcionados para a expectativa do Messias vindouro. O conhecimento penetrante do desconhecido sobre a vida dela. 4:17-18. E sua profunda percepção sobre a essência de Deus e a verdadeira adoração. 4:21-24. Lembraram de certas tradições que foram transmitidas ao povo de Samaria, com base em Deuteronômio 18. Não que ela, de alguma forma, tenha reconhecido este desconhecido como o Messias, longe disso, mas o que ela disse a fez pensar sobre o Messias. Por isso não ficamos surpresos em ler. A mulher disse: eu sei que o Messias está vindo, aquele que é chamado Cristo, uma edição de João, o autor, em consideração a seus leitores na Ásia Menor. Quando ele chegar, declarará tudo a nós. O fato de que também havia entre os samaritanos uma expectativa messiânica, observe que a mulher até emprega o termo Messias como um nome próprio, sem artigo precedente. Fica evidente nesta passagem em Atos 8:9 e em Joséfo, Antiguidades 18:4.1. Contudo, quanto ao tempo de cumprimento, a esperança no coração da mulher era um tanto vaga. Ela diz: quando ele chegar, pode ser amanhã, mas também pode ser daqui a diversos anos. O fato de que deve ser salientado, entretanto, é este: agora ela espera. Ela começa a anelar pelo Messias, aquele que dirá o que fazer quanto à sua condição pecaminosa. Mas ainda aquele que abertamente declarará, confira 16, 13 e 15, tudo não é apenas para ela, mas também para o seu povo. E agora chegou o momento supremo da autorrevelação messiânica. Jesus lhe disse: eu, aquele que está falando com você, sou ele. Esta é a maior surpresa, mas também é a única solução para todos os problemas e a única resposta a todas as questões que surgiram no coração desta mulher. Ela aceitou Jesus como seu Senhor. Se o fez, porque isso não é declarado explicitamente? Quanto a estas questões, veja o que já foi dito em nosso comentário sobre 4:7-10. Uma questão adicional pode ser feita. Por que Jesus se revelou a ela como o Cristo e não a todos com quem teve contato? Responderemos:
Foi agradável aos olhos do Pai esconder este grande fato dos sábios e instruídos, mas revelá-lo a esta sua filha predestinada. Mateus 11, 25 e 26. Era seguro para Jesus se revelar como o Messias? Quanto a isso, deve-se levar em conta que até mesmo sabemos que Jesus não realizou milagres em Samaria. Tais atos de poder às vezes geravam uma perversão do conceito do ofício messiânico. 6,15. Além disso, depois de ficar apenas 2 dias, 4,40, ele continuou seu caminho para a Galileia. Assim, dificilmente houve tempo suficiente para que a declaração "Eu sou o Messias" pudesse gerar oposição da parte das autoridades, provocando uma crise prematura. Síntese de 4, do 1 ao 26. Veja o esboço inicial, o Filho de Deus se revelando a círculos cada vez mais amplos a Samaria, a conversa com a mulher samaritana. Para prevenir a crise prematura, Jesus deixa a Judeia e parte para a Galileia. Ele precisou ir através da Samaria, alcançou Sicar, localizada pela província, e se apresentou cansado e sedento junto à fonte ou poço de Jacó. Aqui ele entrou em conversa com uma mulher samaritana imoral. Ele lhe pediu água para beber e lhe falou sobre a água viva que ele mesmo podia suprir. Falou-lhe que esta água viva não apenas saciaria sua sede, mas até evitaria sua recorrência. Desvendou-lhe os segredos de sua própria vida imoral e lhe mostrou o caráter da verdadeira adoração. Finalmente, revelou-se a ela como o Messias. O coração da mulher se rebelou contra a revelação de seu estado pecaminoso e ela tentou mudar de assunto. Parece inicialmente que a mulher controla a conversa e que o Senhor se permitiu desviar do assunto principal. Entretanto, mesmo sem perceber, a mulher está sendo levada ao alvo estabelecido pelo próprio Senhor. Esta mulher, em sua tentativa de evitar o verdadeiro problema, é um símbolo do pecador em sua natureza? O modo como Cristo fala com ela é um lugar para seguirmos ao trabalhar com os perdidos? Esta sessão apresenta uma série progressiva de surpresas. Pouco a pouco, Jesus revela quem ele é. Em completa correspondência com esta autorrevelação gradualmente ascendente, a confissão da mulher também avança de forma que ela vê neste desconhecido, primeiramente um judeu, depois um profeta, finalmente o Cristo. E neste momento seus discípulos vieram e ficaram admirados que ele estivesse falando com uma mulher. No entanto, ninguém disse o que deseja dela ou por que está falando com ela. Então a mulher deixou seu jarro de água e voltou para a cidade e disse às pessoas: "Venham, vejam um homem que me disse tudo o que fiz. Será que talvez ele não é o Cristo?" Eles saíram da cidade e estavam vindo a ele. Enquanto isso, seus discípulos continuaram insistindo com ele: "Rabi, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho comida para comer que vocês não conhecem." Os discípulos então ficaram dizendo uns aos outros: "Certamente ninguém lhe trouxe comida?" Jesus lhe disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Vocês não estão dizendo: ainda há 4 meses, depois virá a ceifa? Eu lhes digo: venham, ergam seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Já o ceifeiro recebe salário e ajunta fruto para a sua vida eterna. Por isso o semeador e o ceifeiro se alegram juntos. Pois isso é verdadeiro o ditado." Pois nisto, né? Pois nisso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu os enviei para ceifar aquilo pelo que não trabalharam.
outros trabalharam e vocês entraram em seu trabalho. Ora, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse tudo o que fiz. Então, quando os samaritanos vieram a ele, insistiram com ele para permanecer com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. E muitos mais creram por causa de sua palavra, e eles ficaram dizendo à mulher: não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas só mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 4:27 em diante. 4:27. Neste momento seus discípulos vieram. Observe, neste momento, os discípulos terminaram seus negócios em Sicar e naturalmente retornaram ao poço. Jesus tinha acabado de fazer sua grande declaração, chegando a um clímax de forma totalmente natural e não forçada. E note-se, a divina providência é tamanha que os discípulos chegaram naquele momento exato. Não antes, para que a conversa com a mulher não fosse interrompida. Não depois, para que os discípulos não perdessem este grande evento. Seu Senhor falando com uma mulher samaritana, com todas as suas implicações missionárias. Esta é uma ilustração e manifestação gloriosa da operação da providência de Deus para o avanço do seu reino. Eles chegaram e ficaram admirados. Continuamente, que ele estivesse falando com uma mulher. Ele não era um rabi? Como poderia ignorar a regra rabínica que ninguém fale com uma mulher na rua, nem mesmo com sua própria esposa? Os discípulos estavam recebendo uma lição sobre a verdadeira emancipação das mulheres, embora continuassem a se admirar do que viram e ouviram. Sua reverência por seu mestre era também que ninguém ligue. O que deseja dela, se a resposta lhes tivesse sido dada, seria desejo receber dela a água física. Nem lhe perguntaram por que está falando com ela. Se a resposta lhes tivesse sido dada, seria para lhe dar água viva. Versículo 28. Então a mulher deixou o seu jarro de água e voltou para a cidade e disse às pessoas: as maravilhosas notícias que a mulher acaba de receber e que ela precisava contar aos outros, assim como a chegada dos discípulos a levaram a voltar à cidade. Ela deixou seu jarro de água no poço. Geralmente se entende que ela esqueceu seu cântaro em sua excitação pelos estranhos acontecimentos. Quando correu de volta para contar as novas a todos, segundo muitos comentaristas, a história do jarro de água da mulher é o seguinte. Letra A. Chega ao poço uma mulher equipada com um jarro para tirar água. Antes de tirá-la, um viajante cansado sabemos que era Jesus, lhe pede água para beber. Letra B, a conversa continua e ela fica tão absorta que o jarro de água permanece vazio. Letra C, após ouvir a grande declaração do desconhecido, ela sai correndo, esquecendo-se do jarro. Entretanto, a seguinte construção é mais natural e também mais adequada à tradução correta da cláusula parentética do verso 9. Letra A. Chega ao poço esta mulher equipada com um jarro para tirar água. Ela tira a água, enchendo seu jarro. Observando o jarro cheio, um completo estranho a quem ela reconhece ser um judeu assentado junto ao poço lhe pede de beber. Letra B.
Sabendo que não é usual que judeus usem utensílios junto com os samaritanos, ela não oferece imediatamente o que lhe foi pedido. Pelo contrário, pede ao desconhecido que explique seu estranho pedido. Desenvolve-se uma conversa cada vez mais interessante e reveladora. Letra C. Ela ouve a grande declaração do desconhecido e agora está completamente convencida de que a adoração verdadeira é de natureza inteiramente espiritual. Consequentemente, não podem existir objeções básicas à ideia de judeus e samaritanos bebendo do mesmo cântaro. Assim, ela deixa o jarro de propósito no poço para que Jesus possa saciar a sua sede física e saber que ela havia compreendido a lição sobre a natureza da verdadeira religião. Mais tarde, ela pode recuperar seu jarro após ter levado uma multidão de pessoas ao poço. Neste sentido, devemos lembrar que 4:28 não diz que ela esqueceu pelezato, Filipenses 3:13, mas sim que deixou até quem? Primeiro auristo ativo do indicativo de atiemi, seu jarro de água. Foi exatamente a mesma forma deste verbo que foi usada antes, neste mesmo capítulo 4:3, o Senhor deixou a Judeia, ocúrios até quem tem Iou Zayan. Ele não se esqueceu da Judeia, mas a deixou de propósito. Assim também aqui, ela não esqueceu seu jarro, mas o deixou de propósito, deixou-o ali para que ele o usasse. Versículo 29. Em Sicar, tendo juntado uma multidão, esta mulher exclama: venham, vejam um homem que me disse tudo o que fiz. Aqui ela revela ter a sabedoria de Filipe quando este falou a Natanael 1:46. Embora não temos motivos para duvidar que ela já estivesse convencida em seu coração de que Jesus é realmente o Cristo, ela formula sua questão de modo sábio para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. Ela diz: será que talvez ele não é o Cristo? Versículo 30. Elas saíram da cidade e estavam vindo a ele. A multidão saiu imediatamente, tempo auristo, e é retratada no ato de vir ter com Jesus, tempo imperfeito. No verso 35, ordena-se aos discípulos que levantem seus olhos e vejam estas pessoas que se aproximam do poço. No verso 40, elas chegam. Versículo 31. Enquanto isso, seus discípulos continuaram insistindo com ele: Rabi, coma. Finalmente, uma preocupação genuína com as necessidades físicas de Jesus superou o espaço dos discípulos. Assim, neste meio tempo, isto é, desde a partida da mulher até a chegada dos samaritanos, seus discípulos ficaram insistindo com ele, dizendo: Rabi, coma. Quanto ao termo Rabi, veja 1:38, nota 44. Na opinião desses homens, era hora de comer. Além disso, Jesus devia estar faminto a esta altura. Que ele coma, pois. Versículo 32. Mas o Senhor Jesus replicou: mas ele lhes disse: tenho comida para comer que vocês não conhecem. No original deste verso, o termo para comida é brosis, enquanto no verso 34 é broma. Aparentemente, João usa os dois termos com pouca diferença de significado. Em seu sentido primário, o primeiro salienta o ato de comer, como Paulo o usa em 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada, a
ídolos, e daí se desenvolve um sinônimo para comida. O segundo termo significa comida, mantimentos, tudo que é comida. Paulo, em 1 Coríntios 6,13, os alimentos não são para o estômago, mas especificamente carne. Versículo 33, no verso 34, o próprio Jesus explica a natureza desta comida. É nutrição espiritual, como seus discípulos não estavam preparados, não estavam presentes durante a conversa com a mulher. Eles não conheciam esta comida misteriosa da qual o Senhor falava. Como é frequente neste evangelho, veja o comentário sobre 2,19. Os discípulos interpretam as palavras dele literalmente, tal como a mulher samaritana, 4:11-15, são retratados perguntando uns aos outros. Certamente ninguém lhe trouxe comida. Para eles é difícil imaginar que alguém teria trazido comida para Jesus na terra dos samaritanos. Versículo 34. Jesus lhes disse: a minha comida, aquilo que me dá satisfação e no que minha alma se deleita, é fazer a vontade daquele que me enviou, isso é, o Pai, e realizar a sua obra, isto é, levar a obra ao seu alvo predestinado, cumprindo-a e consumando-a. Na noite da última ceia, poucas horas antes de sua morte na cruz, Jesus afirma usando um particípio do mesmo verbo: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado teleiosas, a obra que me deste para fazer. 17,4. A natureza desta obra é indicada em 17:4-6. Usa-se um verbo derivado da mesma raiz em 19:28-30. Pronunciando quando Jesus curvou sua cabeça, entregou seu espírito, tetelestai, isto é, está consumado. Versículo 35. Vocês não estão dizendo, ainda há 4 meses depois virá a ceifa? Os discípulos afirmaram isso. A ceifa nesta região acontecia em abril ou começo de maio, agora era dezembro ou começo de janeiro, pois provavelmente isso não é um provérbio que indica o tempo usual de intervalo entre o plantio e a ceifa, além do fato de que 4 meses seria uma estimativa incorreta, pois o intervalo é de fato maior, e de que um provérbio assim ou qualquer coisa a ele similar nunca foi encontrado, o advérbio ainda ficaria fora do contexto. E em um provérbio se esperaria há 4 meses entre o plantio e a ceifa. Ou simplesmente faltam 4 meses para a ceifa, mas não. Há ainda 4 meses até a ceifa. As palavras que introduzem a indicação cronológica, vocês não estão dizendo, nada provam em qualquer sentido. Os discípulos estavam observando o florescimento da plantação de um mês e tinham acabado de afirmar, ainda há 4 meses depois virá a ceifa. Na mente de Jesus há um relacionamento íntimo, embora também um contraste, veja comentário sobre 4:36 e 37, entre a ceifa física e espiritual, ponto. Nos versos seguintes, o Senhor baseia suas observações neste relacionamento. Devemos lembrar que, a esta altura, a precisão de Samaritanos 4:30 já se tornava visível ao atravessar os campos, aproximando-se do poço. Apontando para esta ceifa de fé, 4:39, Jesus diz a seus seguidores:
Devemos lembrar que a esta altura a procissão de samaritanos já se tornava visível ao atravessar os campos, aproximando-se do poço, apontando para esta ceifa de fé. Jesus diz aos seus discípulos, eu falei seguidores, vejam, ergam seus olhos e vejam Teazaste, veja sobre 1,14, nota 33. Os campos que estão brancos para a ceifa, conquanto a ceifa de grãos ainda fosse demorar 4 meses, a ceifa de almas estava madura para colher já agora, ao ordenar aos discípulos que ponderem sobre o espetáculo dos samaritanos que se aproximam e os considerem como campos prontos para a ceifa. Isso não implica claramente que Jesus está enviando seus discípulos para fazer esta ceifa? E termina no versículo então 35, na página 202. Continuidade a partir da página 202. Então no versículo 36, ainda comentário de João capítulo 4.